E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre essa notícia, na verdade que fala uma notícia sobre uma pessoa famosa e também uma explicação de um termo, né? Então fala aqui sobre um pouquinho sobre o caso da Rita Lee, né, que teve um câncer de pulmão, terminou o tratamento e aí explica também sobre essa palavra remissão, o que é remissão de câncer de pulmão, se a gente usa essa palavra mesmo, né? Então, antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, então clique no botão aqui embaixo inscrever-se, ative as notificações clicando no sininho, que aí sempre que tiver um vídeo novo vocês já vão receber o vídeo, e aí vocês podem assistir, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que aí sempre que vocês fazem isso, vocês ajudam a mais e mais pessoas serem atingidas por esse canal, trazendo informações sobre câncer, oncologia integrativa, oncologia convencional, né? Tratamentos convencionais, tratamentos alternativos, pessoas famosas com câncer, explicações sobre temas, palavras, tratamentos novos, sempre numa linguagem simples e tranquila para que todos possam entender. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui. Então, desde a última segunda-feira, em fevereiro, né, tem circulado nas redes sociais o registro mais atual da cantora Rita Lee, né, na foto aqui, divulgada no Instagram do seu companheiro. Recentemente, a artista, que tem 75 anos, passou por um tratamento de câncer de pulmão, né? E ela começou a ter sintomas como dificuldades para respirar quando recebeu o diagnóstico. Em 2022, o tumor foi considerado eliminado e desde então não apresentou mais sintomas. Isso ano passado, então vai fazer mais ou menos uns 10 meses que ela terminou o tratamento, né? Com isso, muitos têm falado sobre remissão do câncer, expressão normalmente atribuída a casos que a pessoa não apresenta mais sintomas. Contudo, o termo provoca confusão. Algumas pessoas acreditam que remissão trata-se de uma fase final do tratamento do câncer. Então vamos lá, gente. Na verdade, a gente não utiliza tanto a palavra remissão em tumores sólidos. É uma palavra que a gente utiliza mais para tumores do sangue, como linfomas e leucemias, né? Porque são tumores que a gente não consegue medir tanto em termos de... O linfoma até que a gente consegue, mas a leucemia em termos de tamanho, né? Então a gente fala de remissão. Nos tumores sólidos, a gente fala mais assim, sem evidência de doença, né? Ou então tem recidiva da doença quando o câncer volta. Agora, remissão pode ser utilizada também para os cânceres sólidos. Remissão quando a doença está controlada. O que é doença controlada? Quando a gente não está vendo mais a doença. Quer dizer que a pessoa está curada? Pode ser, ou pode não ser. Se daqui a 5 anos a pessoa voltar a ter a doença, ela estava em remissão, mas a doença voltou e não estava em cura, né? Agora, se depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos a doença não voltou mais, ela não estava nem em remissão, ela estava curada mesmo, né? Então, remissão é uma palavra que quer dizer mais ou menos um controle temporário da doença, que a gente não enxerga a doença, não tem sinal de que a doença está ali em atividade, tá? Então, lendo aqui, né, na verdade é difícil dizer quando a pessoa está totalmente curada da doença, tendo em vista que ocorrem muitos casos de tumores que voltam a aparecer, mesmo após a eliminação, como ocorreu com o caso da Glória Maria, né, que tinha tratado, o câncer tinha sumido, mas tinha voltado no cérebro como uma metástase de um câncer de pulmão também. O câncer de pulmão é o quinto mais comum no país, né, nos homens ele é o terceiro, e o termo remissão está relacionado à eliminação da doença, mas não ao mesmo que cura, uma eliminação visível, que você vê da doença nos exames de sangue e de tomografias, principalmente, né? Exames de imagem, principalmente. De acordo com o glossário do Ministério da Saúde, a definição de câncer em remissão é diminuição ou desaparecimento dos sinais ou sintomas de um câncer, normalmente após a realização de um tratamento. Então, assim, o câncer sumiu das nossas vistas, ele está em remissão. Agora, se está curado ou não, o tempo que vai dizer, né? Aqui fala do remissão, não é um termo técnico adequado, embora seja popularmente utilizado. Apesar de estar relacionado à cura, esse termo pode ter muitos significados e provocar confusão. Para entender se a pessoa está curada, trabalhamos com a probabilidade, né? Que também que fala do médico que deu a entrevista aqui. Em geral, não somente nos casos de câncer de pulmão, mas os médicos indicam que a probabilidade de retorno da doença varia conforme o estágio, lógico. Câncer, normalmente, no geral, a gente classifica em estágios 1, 2, 3 e 4, conforme várias características. E o estágio 1 é o mais inicial e o 4 já é o metastático, né? Então, as chances de cura são maiores no estágio 1, menores no 2, menores ainda no 3 e no 4 às vezes são mínimas.
Então é isso. É sabido que os tabagistas têm maior propensão a ter câncer de pulmão e que os pacientes que voltam a fumar após o tratamento têm mais chance de ter a doença novamente. A chance de o tumor voltar vai diminuindo conforme o tempo passa, né? A gente espera que o câncer volte mais nos primeiros anos, mas não exclui totalmente que ele volte mais tarde. Por isso que, 5 anos, acabou, tá curada? Provavelmente sim, por estatística, mas tem que ficar de olho assim também, mesmo após os 5 anos. Então, após os 5 anos, a probabilidade de retorno do câncer de pulmão é pequena, mas ainda existe. A pessoa tem uma vida normal, mas é preciso continuar fazendo os exames, talvez uma vez ao ano, com menos frequência, né? O câncer de pulmão foi responsável por 28 mil mortes em 2020 e a maioria dos casos ainda é diagnosticada tardiamente, né? Isso é explicado em parte pela falta de acompanhamento médico adequado. Principalmente nos pacientes que fumam, precisam fazer tomografia com uma regularidade maior, né? Que fumam ou que fumaram, mesmo muitos anos atrás. Parei há 30 anos. Dependendo do caso, a gente faz umas continhas, a gente precisa ainda assim fazer um acompanhamento mais rigoroso, tá? Então, aqueles com histórico de tabagismo, especialmente acima dos 50 anos, devem fazer tomografia de tórax de baixa dosagem a cada 1 ou 2 anos. É o que eu estava falando. Isso contribui muito para reduzir a mortalidade por câncer de pulmão. Diminui a mortalidade por quê? Não é que o câncer fica menos agressivo, mas que você descobre ele mais rápido no início. E descobrindo no início, você opera, tira, a pessoa não morre do câncer. Às vezes não precisa nem fazer quimioterapia. Isso foi observado durante a pandemia, por exemplo, quando muitos pacientes com Covid-19 fizeram tomografia e acabaram diagnosticando câncer de pulmão no início. Então, por um lado, a pandemia foi ruim, mas por outro lado foi bom porque ajudou a descobrir muitos cânceres de pulmão no início, né? Então, tem seus prós e seus contras, né? Então, é isso, gente. Falando aqui falei um pouquinho sobre remissão, o que é essa palavra, né? Que a gente não usa muito. Falamos rapidamente aqui também sobre o caso da Rita Lee. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse tema, desse vídeo. Coloquem nos comentários se vocês faziam confusão com o tema remissão e tema cura, né? Inclusive eu tenho um vídeo, procurem esse vídeo falando sobre quando posso me considerar curado, né? Então eu explico bastante aí sobre os tempos, né? Cura, por que 5 anos, então dá uma olhadinha nesse vídeo, procurem. E sobre o caso da Rita Lee também, espero que ela fique bem aí por bastante tempo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado também. Coloque nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo.